Então, o Rafael hoje tá aqui comigo pra ser o co-host, né? Era pra ser a Sari, mas a Sari está gripada. Sari, que é a esposa do Du. Pra provar que a Sari estava gripada pro Rafael, mandei o áudio que ela me mandou. Gente, eu tô péssima. Não tô conseguindo, tá? Tô de repouso. Ela ficou me zoando na Intermodal, agora eu vou me cobrar aqui. Porque, né, só pra situar quem tá nos ouvindo, nós estamos gravando isso poucos dias depois da Intermodal. Foi bastante cansativo pra gente lá como expositor. A Sari apresentou uma palestra, muito legal e tal. Então, né, cai da imunidade e vem aquela gripe, né? Du também não tá lá essas coisas, né? Os embates não deixam cair. Quem trabalha com marketing tá com a vida ganha, pode ficar doente. Só fazer uns posts no Instagram e depois pagar. Isso. Filmei aqui o estúdio e tal. Oi, meninas, aqui as novidades. E pronto. O dinheiro tá entrando. Isso é delícia. Uma vida de glamour, né? O Instagram da Fabiola é muito legal. Ela tá uma hora ensinando, ela que nem eu, uma hora tá ensinando comércio, da outra tá viajando. Aqui, ó, tô nos meus drinks, problema de vocês, a gente passando vontade. É maravilhoso. Eu falo, gente, o Instagram é meu, entendeu? Vocês vão me ver trabalhando, vão me ver bebendo, vão me ver falando merda, e é sobre isso. E tá tudo bem, né? Gosto. Né? Às vezes não tá tudo bem, mas vai continuar sendo assim. Então tá bom, gente. Vamos lá. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Rafael Meia. Eu sou a Fabiola Oliveira. Eu sou a Juliana Cavalcante. Eu sou o Paulo Santos. Eu sou o Paulo Santos. O Silvio Santos, né? Tipo Silvio. Maoi! 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 Ai. E vamos falar da fatura comercial. E esse episódio também tem o apoio da Conexo. Se você quiser aproveitar as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo. Conexo.com.br. O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Saudações, movimentadores da balança comercial iWoicecast. Retornamos para tratar da burocracia e operações na prática para conversarmos sobre um dos principais documentos do comércio exterior, que é a fatura comercial. Vamos trocar conhecimentos e histórias com a turma para termos certeza, mais uma vez, que ainda não vimos de tudo. Então vamos falar aí com a turminha nova primeiro. Fabiola, quem é você na fila do gentileza notar que a fatura comercial deve vir assinada a caneta? Eu sou a Fabiola Oliveira, sou especialista em logística portuária e direito marítimo, expert em Comex, brinco um pouquinho lá nas minhas redes sociais, ensino a galera, né, sobre a área, dou aula, palestras, e eu tenho uma empresa, né, tenho também uma empresa onde eu atuo na área, e a gente desenvolve operações tanto de importação, exportação, então a fatura comercial está presente no nosso dia a dia mesmo. Bom, pessoal, eu sou a Juliana Cavalcante, eu atuo na área de comércio exterior já há 10 anos também, hoje sou analista na indústria. Sou o Paulo Santos, eu sou analista de importação numa empresa, num grande player de varejo de artigos esportivos. Bom, meu nome é Rafael Meia, trabalho na área de comércio exterior, já sou aqui da casa e hoje tô como co-host aqui, roubando o papel da Sari e é isso. Aí, saiu caro esse Pix em cima da hora, né? Meu Deus do céu. Tudo que é urgente é mais caro, né? Tem taxa de urgência, né? Handling, Petax mais 15, tá louco. Vamos lá. Então tá, vamos começar aí mais do básico então, para ajudar aí os estudantes de comércio exterior. Qual que seria a diferença da fatura pro forma e da fatura comercial? Nós vamos estar falando de ambas, por mais que a gente esteja puxando mais a sardinha para fatura comercial, eu acho que é importante a gente deixar isso claro também. Em sala de aula é a primeira pergunta, né? Professora, qual é a diferença entre uma proforma e uma fatura, né? Uma commercial e uma proforma invoice. Eu gosto de comparar a proforma a um pedido de compra. Então é muito similar ao que a gente conhece no Brasil como uma ordem de compra. E aí quando a gente passa para uma formalização final, muito semelhante a uma nota fiscal no Brasil, que é o faturamento. Então, a fatura comercial é o faturamento. Ela vai ter alguns elementos principais, eu acho que a gente vai discutir eles aqui hoje, de uma forma bem resumida, assim, para quem está começando no comércio exterior, dá para fazer essa diferenciação. Ela é muito usada também como se fosse a purchase order, né? Tem empresas que utilizam como se fosse um pedido de compra, né? Como se fosse mesmo um pedido de compra. Vincula isso, né? Até a numeração é vinculada para depois virar, né? Se tornar ali, evoluir, né? Nem um Pokémon, para evoluir para uma fatura comercial. Essa eu gostei, hein? Essa eu não tinha ouvido ainda, hein? Fatura pra forma, tá evoluindo fatura comercial. Não, em sala de aula a gente escuta de tudo. E na opinião de vocês, é o documento que mais
passa por revisões e gera briga, discórdia entre os principais do comércio exterior, assim, o packing list, o conhecimento de embarque, o que vocês acham? A gente aqui, eu falo, costuma usar a Proforma como já um draft da invoice final, vamos dizer assim. Então, chegou a Proforma, a gente já é super chato, você pega um checklist, vai olhar item por item, porque é você dando ok naquilo ali para você conseguir reverter depois o que vai ser gerado na invoice. É um chororô danado. Então, sim, eu acredito que é um dos que mais passam por revisão, tanto quanto, né, o packing list e conhecimento de embarque e licença de importação, enfim. É aquele documento que a gente salva na pastinha, assim, né? Revisão 1, revisão 2, revisão 57. Documento final. Rev 200, exatamente. Final 1, final 2. Olha. Viu? É unânime. A Juliana falou do checklist. Eu lembrei quando eu comecei estagiário, né, no despachante aduaneiro lá em Santos. E aí, tava um fio na barriga de revisar a fatura. A gente não desenvolveu isso para os estagiários, tá? Não? Foi por causa dele. Mas é importante. Não só para os estagiários, mas pra gente que é analista também. É mais perigoso ainda, porque na correria você fala, putz, e só vai, não, tá, tem CNPJ, tem valor, tá tudo certo. E senta o dedo. E a gente costuma ainda para alguns processos bastante críticos, aqueles que a gente sabe que eventualmente lá na frente pode causar, né, pode trazer algum problema maior, ou então as características, as especificações dos itens são muito diferentes do comum, a gente passa por um double check. Então a gente pega um analista que vai analisar, mas quem vai aprovar vai ser um segundo analista. Passando 2 vezes por uma revisão, a chance de vir com algum erro, a chance de passar algum elemento percebido ali, ela é bem menor. Nossa cabeça vai viciando em certos documentos, né? E às vezes tem alguma coisa errada e só realmente alguém que não olhou pro documento em nenhum momento ainda para detectar algum problema, né? E é o que a Juliana falou, às vezes a gente tá numa correria, entra num piloto automático e o cérebro ele pode nos causar ali, nos pregar algumas peças. Eu percebo, né, que é um documento que ele dá muita briga porque cada país entende de uma forma, né? Eu acho que dá a maior briga ainda por vários países não entenderem quais são as exigências da Receita Federal do Brasil e muitas vezes acham que isso é frescura. Quem nunca escutou aquela frase, não? Mas só pro Brasil é desse jeito. Só pro Brasil tem que fazer assim. Só vocês. Só você tá me pedindo isso. Nossa. Vendo pro mundo inteiro, nunca precisei botar essa informação, ou o meu sistema não deixa eu colocar essa informação. Como é que vocês lidam com esse tipo de situação aí, tendo em vista as exigências do regulamento aduaneiro? Né? E meu compliance não permite adicionar mais informações. Caramba, que ódio. Ou coloca tudo na observação, né? Muitas vezes eu pego o regulamento aduaneiro, mando o artigo e mando em português mesmo, entendeu? Que é pro cara entender que é grave a situação e que eu não tô inventando nada, com um link, tudo bonitinho, e falo, olha, a gente tá pedindo isso por causa de X, Y, Z motivos. Quando eu chego nesse ponto eu falo que é bater na mesa com a bolsa, né? Eu falo, eu preciso disso aqui. Eles entendem, o pessoal costuma fazer. Vai também da relação, né, que você tem com o fornecedor, precisa ter E o jogo de cintura, né? Desenvolver empatia, né? Exatamente. Tipo assim, eu falo, cara, eu não tô feliz de pedindo isso aqui também não, cara. Eu queria que fosse mais simples. Olha, eu te entendo, eu também não gostaria de ter que corrigir pela 49ª vez. Acho que quando você explica, sabe, justifica o porquê que você tá pedindo as coisas, tudo flui melhor, né? Tudo é questão de comunicação. O Jonas sempre fala que é muito importante o inglês, né, para os profissionais da área de Comex. E aí você explicar algumas especificidades no idioma do cara. E às vezes é um chinês que não fala muito bem inglês, ou um cara da Turquia, sei lá, um turquês. Ou alguém que não entende também tá meio gaguejando ali no inglês, e aí a gente coloca lá, our customs is very strict. Aí os caras... foi a primeira coisa que eu aprendi, pra colocar nos e-mails de revisão de fatura mesmo. Mandatory, né? Tem essas barreiras, né? A legislação, o idioma, então tem que ter muita paciência, um jogo de cintura. Não é fácil. Tem gente também que não sabe, né? Simplesmente não sabe, ou nunca fez exportação pro Brasil. Eu já cheguei a ter que elaborar modelo de invoice. Eu também. Eu eu tenho pronto já. Ó, tá aqui, ó. Só preenche, vai. Tá aqui, isso faz. E aí, de novo, né? A questão da comunicação. Você fala, putz, me manda o documento, e o cara não consiga, mas porque não sabe, ou porque nunca viu.
algo do tipo. Se é um fornecedor novo, né, um fornecedor que a gente está começando uma tratativa, a primeira pergunta que eu faço é: você já exportou para o Brasil? Porque se ele fala que sim, a gente já sabe que, né, meio caminho andado ali nessa tratativa. Agora, se ele fala que não, é a primeira vez que eu tô trabalhando com o Brasil, aí a gente já sabe que vai causar um pouco mais de estresse, vai dar um pouco mais de trabalho. Mas é igual a Juliana falou, a empatia, a comunicação ali, desde que a gente explique direitinho, vai fluir naturalmente. Já cansei também de mandar o arquivo e falar assim: olha, só preenche aí, ou então pedir editável, né? Você pode me mandar editável, eu vou corrigir para ti, eu devolvo, você assina, carimba, valida, né, se tá tudo direitinho. Quando a gente já cansou de explicar, já cansou de pedir. E tem uma variável também que, eu não sei se acontece com vocês, mas, nossa, acontece muito com a gente. Sei lá, acho que o chinês ou o fornecedor não usa um sistema automatizado e faz aquilo no Excel. Então, na hora dele salvar, a gente pede a correção de um item, aí na hora dele salvar, ele tinha que corrigir um único elemento dentro da fatura. Aí quando volta, já volta com 2, 3 erros. Aí você já tem que pedir para corrigir os outros 2, 3 erros. Aí quando volta de novo, tem mais 4, 5. Só vai piorando, é a bola de neve. Só piora. E às vezes também o que já aconteceu comigo, assim, tu manda um monte de coisa pra fazer, né, conforme o nosso regulamento aduaneiro, papá, aí o cara responde assim, ó, pega aí o meu Excel e preenche o que tu precisa, depois tu me manda de volta. Eu até prefiro, hein? Deixa, eu faço aqui. Eu adoro. Na minha experiência, eu vejo que alguns países têm mais dificuldade em lidar com isso. Vocês também têm essa percepção? Quais países que vocês hoje têm mais dificuldade ou quais são os mais fáceis para lidar com esse tipo de solicitação? Alemanha. Gente, eu não posso falar mal da Alemanha, adoro os alemães. Beijo. Mas dificuldade bastante com China, Índia com certeza. Índia, pra mim, que lido com medicamento, é muito complicado. O pior pra mim foi Estados Unidos. Pra mim também, Estados Unidos. Porque assim, você pede, explica e, desculpa o termo, mas eles vão cagar pro que a gente tá pedindo. O alemão, se tu explicar o porquê, ele ainda faz, né? Agora o americano fala, não, é assim que eu trabalho, eu forneço pro mundo inteiro, se tu brasileiro não quer, eu vendo pra outro. Italiano também é difícil. E francês... Também tive com Itália problema. Porque pra eles é tudo muito simples, né? Eles importam entre eles ali, exportam, todo mundo documento, pá. Aí quando você fala, cara, eu preciso disso, ele fala, A Turquia eu já acho mais fácil de trabalhar com eles, porque a aduana deles é meio complicada também, é muito semelhante com a nossa. Eles têm muitas restrições e tudo. Então o cara, ele é muito empático quando você fala com... Pelo menos as minhas experiências, né? Com a Turquia foi bem parecida, a mesma dor, tipo, os dois chorando um do lado do outro, assim. Eu não tô entendendo muito bem, mas eu sei que é difícil, então vai indo, sabe? Empatia. E às vezes é da característica do fornecedor mesmo, é a forma dele trabalhar. A gente já trabalha há alguns anos com o cara e ainda assim, mesmo em todos os embarques, solicitando as mesmas correções, continua com os mesmos problemas, né? Parece que não aprende ou não entende, mas aí depois você vai ver que é do contexto ali, da forma mesmo dele conduzir negócios, não é muito organizado. Mas uma coisa que eu já conversei com um brasileiro que trabalha lá nos Estados Unidos, trabalha em Miami e ele só foi contratado para atender clientes brasileiros. E eu falei, por que tem essa resistência para mudar os documentos? Isso já faz um tempo. E ele disse que lá é muito comum, na maioria das empresas, não ter alguém de exportação. Geralmente pega alguém que é comercial, né, que vai fazer vendas, e aí quando tem exportação envolvida, que tem outros trâmites, não tá no job description do cara, e ele não vai fazer a mais porque não tá no job description. Que ele tinha que fazer aquilo com exportação, então ele fazia da mesma forma que ele vendia, como se fosse interno. E aí, quando a gente pede alguma alteração, acaba complicando e ele simplesmente não faz porque não foi combinado com a empresa. Não sou pago pra isso, viu? Não é só no Brasil que isso acontece. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Então, assim, ninguém quer se incomodar com exportação, por isso que ninguém mexe lá. E aí, por isso que na União Europeia também eu acho que é a mesma coisa, porque na União Europeia também é só emitir a fatura e tá pronto, né? Não precisa ter nenhuma burocracia de exportação. Foi o que a gente conversou no episódio 49 com a Liana, que ela trabalha na França, ela falou isso, cara, é um documento pra União Europeia. E aí os caras não querem perder tempo vendendo pro Brasil, né? Aí vem fatura comercial, packlist, o certificado de origem e tudo mais ainda que nós vamos falar em futuros episódios, né? Então... Por mim, gente, podia continuar, quanto mais criterioso for a importação pro Brasil, melhor, porque a chance dessas empresas de fora contratarem profissionais do Brasil pra fazerem a exportação pra cá, assim, tô super topando. Claro que eu vou ter que negociar isso em casa, mas que seja aí Ganha em euro, ganha em dólar, né? Por que não, né?
Vira até chama eles. Tá se incomodando com o brasileiro? Deixa que eu cuido pra você, eu sou brasileiro. Deixa comigo. Nada como um brasileiro pra cuidar de outro. Exato, gente. Ou melhor, só um brasileiro pra cuidar de outro. Isso. Aí, ó. Vai entender, né? Vendedor nato. Até o que eu mencionei na apresentação, né, cara? Tu tem que pedir assinada a caneta, que de acordo com o artigo 553 do Regulamento Aduaneiro, tem que sim vir assinada a caneta. Porém, tem aquele mito de que a caneta tem que ser azul. Não, isso aí não existe, gente. Mas tem que vir assinada a caneta, né? O mito da caneta azul, gente, eu fui entender depois, porque assim, eu falei, não é possível isso, não existe. Porque quando eu entrei na área, me falaram, tem que ser caneta azul. Eu falei, mas gente, e quem não tem caneta azul faz como? E aí, depois de muito pesquisar e de conversar com a galera, uma das justificativas para ter surgido esse mito era com relação à cópia, né? A caneta, quando ela é uma caneta azul ou uma caneta preta, é muito mais fácil para você conseguir tirar uma cópia e conseguir que a assinatura saia, que ela seja vista. Porque uma caneta vermelha, por exemplo, você quase não vê uma caneta rosa, pra mim que usa caneta rosa, às vezes, mesmo sem a qualidade de deixar, não sai quando você tira uma cópia. Então, o mito é que surgiu dali, mas, gente, não tem, pelo amor de Deus. Quando eu comecei na área também, já se ouvia isso, ó, cara, pede azul porque senão o fiscal encrenca. Não era porque tá no regulamento, não tá. Então, eu me lembro, vocês falando isso, de novo como estagiário, né? Lembro, eu trabalhava numa empresa, ela não existe mais. Ali foi muita escola pra mim. E aí eu lembro uma vez que essa questão do Blue Ink aí, eu colocava todos os e-mails, Blue Ink. E aí uma vez quando chegou o courier, aí eu abri, tava com a caneta preta. Aí já aquele gelo na espinha, né? Putz, mano, aí vai pros e-mails, vê se eu pedi certo e tal. E aí a gente ficou naquela assim, aí antes de eu falar com o seu Honório, que era o meu chefe, eu e a Fernanda que estudava comigo também, a gente ficou olhando assim o documento, justamente pra ver se o fiscal olhar, isso parece cópia, não parece, olhando assim. E aí a gente foi lá falar com ele, não, isso aqui, não, tá na cara que é assinado. Vamos seguir, não vamos pedir outro courier, não, deixa quieto. É engraçado que esses mitos se transformam, fica tão tenso que você fala, perdi meu estágio, né? Não pedi certo, né? Passa, né? Você não vê isso na faculdade, de repente alguém fala, putz, tem que ser azul, pelo amor de Deus. Mas por quê? Deixa de ser chato, sempre foi assim, que é outra frase que dói na alma. Eu confesso que me ensinaram assim, nunca fiz tanta exigência em relação à cor da caneta, mas eu nunca tive nenhum, assim, um total de 0 problemas com a Receita Federal em relação à cor da caneta. Eu também não, mas falavam pra tacar um terror. Pra tocar o terror, exato. Acho que é a lenda dos calouros do Comex, né? A gente precisa manter ela viva. Pode ser. Boa. Mas uma curiosidade, eu trabalhei um tempo numa empresa coreana e na Coreia eles têm um carimbo que ele é tão oficial quanto uma assinatura. Ele é como se fosse uma autenticada, uma parte autenticada. E quando a gente, né, até nos processos intercompany, fazer com que eles assinassem o documento à mão, era quase uma ofensa, porque, né, eles tinham esse carimbo, que ele é oficial, ele é feito num cartório especial e tal. Era muito difícil fazer com que eles entendessem, mesmo com a questão do regulamento aduaneiro. Eu acho que Japão também utiliza esse carimbo, né? Eu acho que é mais comum. Japão também é uma coisa bem comum. Aquilo ali é tipo um certificado digital analógico. Como é que você vai explicar para um cara que, olha, essa assinatura aqui para você é questão de honra que você conseguiu no cartório X, não vale nada pra gente, se vira. Era tipo uma ofensa, assim, como que vocês não aceitam esse carimbo aqui? É meu carimbo oficial. É bem, bem complexo isso. Isso em cada país tem uma visualização, né? Tem alguma informação que vocês têm mais dificuldade de incluir na fatura? Tipo, tem que botar essa fatura e a pessoa não acredita e você tem que ficar insistindo para que coloque essa informação? País de origem, país de procedência, país de aquisição. Nossa. É difícil até... Para com isso! Tipo, é difícil até pra gente entender, né? Explicar pro novato o que é a diferença entre eles e como é que você traduz isso pro idioma do cara. Nossa. E para eles é a mesma coisa, ele não entende por que ele tem que citar origem, aquisição e procedência. Ele fala, tá saindo do mesmo lugar, eu produzo aqui, tá saindo daqui, sabe? Você tá faturando para cá. Cara, não precisa, sabe? Você fala, não, mas eu preciso. Põe 3 campos aí. Aí pega maquinário eletrônico.
Maquinário eletrônico, onde é que essa mercadoria sofreu a última transformação, né? O país de origem. Meu Deus do céu. Aí o cara tem que contar a história do maquinário, né? Porque às vezes o maquinário rodou mais país que a gente, né? Quase um Frankenstein a máquina, né? Quase um Frankenstein, né? Mas até pegando a deixa, seguindo um pouquinho até na ordem, aqui, o que consta no regulamento aduaneiro, a nossa Bíblia do Comércio Exterior. O que dá de treta para vocês na hora de pedir, por exemplo, nome e endereço completo do exportador, nome e endereço completo do importador, se for o caso do adquirente encomendante? Cara, isso também. Importação com trading company, tu tem que pedir para informar, né? Importer, consignee, meu Deus do céu. Aí já começa. Já começa os caras perguntando o que é CNPJ, né? What is CNPJ? É VAT. Tem que colocar CNPJ igual a tax ID or VAT. Não, aí eu já tenho uma dificuldade no contrário, né? Então, por exemplo, quando a empresa no Brasil, ela quer o CNPJ do exterior. Aí fica o efeito Nazaré, assim. Tipo, meu cérebro vai buscar lá no HD, assim, como é que eu explico, né? CNPJ só tem pra gente, essa codificação e tal. Jurisdiction person. Dá um bug, assim, no cérebro, né, no começo. Agora, esse é um campo que eu nunca tive problema. No máximo, pedir pra corrigir, porque teve um erro de digitação, errou o endereço ali, era um campo, trocou pelo outro, ou inverteu o número, era um 6, colocou um 9. Fora isso, nunca tive grandes problemas com essa parte, não. O 1000 contra, né? Como é que vocês falam? 1000 contra. 1000 contra. 1000 against. Cara, mandar esse literal é muito bom, cara. Mas nunca funciona. É ótimo. Comex Dictionary. Pai Jonas Vieira. Bem, depois disso tem a especificação da mercadoria em português, o idioma oficial do acordo geral sobre tarifas, blá, 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 acompanhada de tradução em língua portuguesa. Meu Deus do céu. Descrição, que às vezes tem bem umas descrição bem sem vergonha da turma, né? Tipo, tu vai lá comprar um computador, vem computer. Descrição completa. É difícil definir o completo, né? Defina completo. Esse é um campo que gera mais trabalho pra gente, porque é bem isso que o Jonas falou, né? Você está comprando uma mercadoria que ela tem uma especificidade grande, é um material bastante complexo, envolve ali, né, aplicação, matéria constitutiva, cor, marca, referência, enfim, tem uma série de informações que a gente vai precisar lá na frente, que é essencial, o regulamento aduaneiro exige a descrição completa da mercadoria, mas pro fornecedor, pro exportador, é tipo só o nome, né? O primeiro nome ou o principal nome. Ou só o código. É, só aquele que vai identificar a mercadoria. Tipo, para ele é suficiente, né? E aqui tem até uma parte desses itens que fala assim, contendo as denominações próprias e comerciais com a indicação dos elementos indispensáveis da sua perfeita identificação. Cara, isso é muito subjetivo. Não, indispensável para quem, né? A gente já sofre para entender do segmento do produto, e aí cai na mão de um fiscal que não entende, cara. Se não tiver bem descrito essa parte, já pega, né? Que os caras não olham só daí. Paga a fatura de desacordo e pronto. Não, e recentemente eles têm colocado bastante, não sei vocês, mas aqui tá multa porque tá fatura em desacordo. Sim, tá pegando bastante agora. Antes eles eram mais tranquilos. E às vezes quer a aplicação do produto, você fala, não, tem que detalhar a aplicação do produto. Aí você fala, até onde eu vou nesse detalhamento da descrição? E aí o importador, o exportador, aliás, muitas vezes ele pega aquela informação do sistema dele. Então ele tem o catálogo do produto dele lá, o part number é computer mesmo, de fato é computer, não? Então ele preenche o campo e aí ele fala, você quer tanto detalhamento, eu não tenho espaço no meu modelo de fatura para colocar, e eu emito minha fatura por um sistema, né? Então a gente fica naquela, você tem um sistema, mas eu preciso, você tem que fazer na mão. Aí o cara fala, putz, mas você quer que eu faça uma fatura na mão para ter todo esse detalhamento? Aí você fala, Aí vem o anexo 1 da fatura comercial número tal. É claro. Eu já cheguei a montar Excel para isso também, gente, para formular a descrição. Tudo bem que não era em inglês, era para pessoal de aqui, Mercosul mesmo, mas já tive que fazer, porque estava muito complicado. O pessoal, eles simplesmente não entendiam que precisava ter uma descrição. E aí, tudo bem, não precisa ser 5 linhas de descrição, mas você pelo menos bater o olho e conseguir entender ou linkar isso com os outros documentos, com uma declaração de importação depois. E não estava funcionando. E aí eu tive que fazer um Excel e falar, olha, aqui
Aqui você vai colocar o nome do produto, aqui é o nome do produto que você usa pra gente fazer uma correspondência. Pra que eu vou usar? E era um item que precisava disso, senão a gente tinha certeza que ia dar algum tipo de canal. Mas é puxado pra você fazer a pessoa entender que você vai precisar de tudo isso. Então... E o pior é que leva tempo, né? Até você se fazer entender, até o outro entender de fato, e aí até ele acatar o seu pedido e devolver o documento corrigido, só aí às vezes a gente perdeu dias ou até mesmo semanas. Às vezes leva mais tempo que uma importação aérea, né? Depois disso tem aqui quantidades, peso e volumes, peso bruto, peso líquido. Isso aqui incomoda Estados Unidos. Aí vem aquelas desgraças de polegada. Aí tu quer as coisas em quilo, aí vem tudo em pound. Aqui é pound e aqui é polegada. Ai, cara, que nervoso que dá isso. E é difícil conseguir o unitário, né? O peso unitário, peso líquido e bruto unitário. Peso líquido, então você tem uma caixinha de peça com 50 tipos de ferramentas diferentes, precisa do peso unitário de cada uma das peças, aí você perde a amizade com o cara na hora. E a depender do fornecedor, ele não, se a carga for paletizada, ele não vai somar o peso do pallet ao total bruto da carga, ele entende isso como valores separados, e até você explicar, olha, mas eu preciso disso do somatório. Aí, às vezes, a devolutiva soma você, né? Tipo, exato. Só somar. Quem nunca ouviu essa? Soma aí você. Ou, tipo assim, qual que é o peso líquido? Eu não sei. Tipo, o cara só sabe peso bruto. Eu pesei aqui e deu isso, tô embarcando. A sua empresa não tem balança? Chegar aí você vai descobrir. Aquela balança que nunca foi calibrada de novo, vai mais de 10 anos, né, cara? E aí vai o famoso rateio, né? Nossa. Sempre funciona, né? Sempre funciona, nunca deu problema. Não. Doeu aqui agora. Casas decimais. Nossa. Eu sei que você que tá ouvindo aí sentiu quando eu falei rateio. Sim. A regra de tipo, não, se esse parafuso aqui que mede tanto pesa tanto, então esse aqui que pesa tanto deve ser X. Aí tu faz a regra de Aí você toma o peso avançada, líquido, deu maior que o peso bruto, ficou aquela delícia. Aí tu vai no almoxarifado pegar os parafusos que tu tem lá pra começar a fazer a regra de 3. Meu Deus, nossa senhora. Aí no fim a gente tem 1 quilo de parafuso pesando 2,5 kg. Mas eu fiz a conta, deu certo, né, quando eu tava fazendo, né? Aí tipo, 1000 parafusos, é 1 tonelada de parafuso que tá vindo, né? Denso, né? 1 tonelada de peso líquido de parafuso, peso bruto, 200 quilos. Não, daí a diferença, né, do peso líquido pro bruto dá 100 quilos e é 1 caixa de papelão, né? Diferenças. 1 tonelada em caixa de papelão. Isso quando a caixa de papelão não pesa 200 quilos, né? Isso. Tem aquela monteira de e tu começa a ficar tudo louco com aqueles números assim, meu Deus do céu. Vai. E você fazendo as contas e o exportador mandando e-mail, né? Você já tem resposta? já tem o green light? Você fala, calma. E o celular perdido em linhas e colunas. E o green light já tá pronto, né? Tem alguma novidade? Calma. Que vai ser com a carga urgente. Sempre com a carga que é urgente, dá esses pepinos. A fábrica tá parando, já parou. Depois disso tem a questão do preço unitário, total de cada espécie de mercadoria, se houver, o montante e a natureza das reduções e descontos. O desconto é um problema, hein? Quando aquele Excelzão com um monte de casa depois da vírgula, e aí o total não bate. Aí é ótimo. Não bate, nunca bate. Nunca bate aquela merda. Matemática não é uma ciência exata no comércio exterior. Não. Fica 5 casas após a vírgula de centavos, né? Meu caramba. É quando você vê, falta 58 quilos. Quando você vê, você já tá confundindo o dólar com o quilo, e aí já tá... O peso já botou o US na frente, aí fica bom demais. Já converteu o metro cúbico pra reais. E tu não pode negociar o desconto por fora, porque pode dar um preço mínimo aí, e a Receita dá um canal cinza, o temido canal cinza, né? Mas foi desconto, né? Como é que você explica isso, né? Como é que vocês lidam com desconto aí na fatura hoje? Não peço. Não peço desconto. Abra mão! Não, ninguém quer pagar mais barato. Pagar mais barato pra quê? Não. Complicado. Eu também, poucas vezes eu fiz isso com fatura mais com desconto. Pouquíssimas vezes. O que eu tenho uma empresa fazia era assim, era resolvido no financeiro mesmo, eles faziam uns credit note, e aí ficava valores em a ver e tal, eles resolviam isso entre os bancos e tal. É sempre um ajuste, né? Fazer um ajuste na próxima compra, não sei o que, cara, O ruim é que você acaba recolhendo um imposto um pouco a mais, né? Porque aí o valor aduaneiro fica... Mas é melhor que canal cinza, né? Exatamente. Não vale a pena.
geralmente o valor do desconto, ele não é tão significativo que vai de fato causar um impacto. Quando na verdade vai causar uma dor de cabeça quando ele existe, né? De acordo com as regras da valoração aduaneira, tipo, o imposto não é calculado pelo valor comercial, é pelo valor do produto, né? Então o desconto não se aplica. Então... E até voltando ali no país de aquisição, eu lembro que quando eu tava no início, né, do parceiro, que eu falava, please inform country of acquisition. E aí o cara mandava de volta, Brasil. Não. Tipo, assim, ele achava que era eu adquirindo, né? Eu, não. Tinha que ligar Brasil, pro cara, seu burro. Brasil, seu burro, tu não sabe onde é que tu tá. Não, Deus. Não, é onde a carga tá, não eu. E eu tenho certeza que tem muita fatura comercial com essa informação errada, que é aquela coisa assim de põe qualquer coisa aí, porque já nem entendi mais o que você disse. Mas assim, vocês já tiveram algum problema no despacho aduaneiro por causa de país de aquisição e procedência? Eu tive com o país de origem. Aquisição e procedência eu não lembro de ter tido. Eu já tive. De fiscal pedir, eu quero as 3 informações. Foi a partir desse episódio, desse evento, que a gente começou a ser mais criterioso em relação a esse campo. Porque eu também era da linha do, eu tenho um país de origem, eu tenho um país que tá, onde a mercadoria está embarcando, já me é suficiente, né? Eu não vou precisar de atender tão especificadamente essa regra, né, essa parte dentro da legislação. E a gente teve um primeiro caso com o fiscal, ele pediu para incluir, ele queria as 3 informações, e que nem o Paulo falou, quero separado as 3 informações. E aí, a partir disso, a gente começou a solicitar com mais carinho, né, mais cuidado. Mas eu tive uma primeira experiência. E eu nunca tinha visto, né. Outro mito, né, isso que não acontece, mas aconteceu com a gente. O que eu já tive, assim, na prática, foi Canal Vermelho, país de origem, tá lá a Alemanha, e quando vai fazer a vistoria, tá lá Polônia. Tipo, porra, né, cara? Não, na embalagem, né? Dá vontade de falar assim, você não leu o que tá escrito na tua embalagem? Meu Deus. Made in Love in Poland. Porra, não, cara, tipo, né? Isso aí eu já tive também. Com os Estados Unidos, né? Tipo, parece que o norte-americano, ele não sabe que não foi ele que produziu. Tipo assim, ele quer tanto ser país dominante, que ele fala, nós fizemos essa merda. Na verdade, não foi. É tipo a Apple, né? Design in California, né? Pois é, não. Então, cara... Não passou nem perto, né? E tem também a dificuldade de conseguir, quando você compra muito produto, o fabricante e o país de fabricação desses todos, né? Não sei se vocês já tiveram esse problema também. Às vezes é uma empresa que revende, né? E ela compra de vários fabricantes. Principalmente na Europa é muito comum, né, ter vários países assim, e aí, de repente, você não sabe mais de onde que veio os produtos e... e às vezes já não tentaram meter essa pra vocês também? País de origem Europa? Já tentaram meter essa pra mim também. Isso não. Já. Já, sim. União Europeia, Europa. O cara era muito pró-União Europeia, né? E o cara já tinha abriu mão do país dele. Tá lá, Europe Union. Não, cara. Mas eu tava lembrando de um outro caso que eu tive, que assim, eu trabalhava, num estado que eu trabalhei, eles concentravam as compras, assim, de diversos países na matriz, para depois exportar pros estaleiros, né? E aí uma vez começou a vir produto país de origem Brasil. Aí nós olhamos assim, vai dar merda. Pior que não deu problema, a gente falou, não, é Brasil, paciência. O que aconteceu? Os caras compraram numa escala absurda, foi tudo lá pra matriz, e depois eles exportaram pros diversos lugares. E aí nem chegava a compensar nós, o Brasil, comprar diretamente, da tamanha escala, sabe? Esquisito, né? País de origem Brasil. Se a justificativa for boa, né? Se o fiscal aceitar, o fiscal entender. Assim, essa é a resposta bonita. Na minha opinião, foi simplesmente falta de organização mesmo, de mandar o contato pra gente no Brasil e pronto. Pô, não é possível, cara, que o negócio foi até lá e voltou. E valeu a pena, né? Um parafuso, né? Tipo... Eu não lembro o que era. Não era um negócio muito grande, não. Era produto assim mais simples, mas, pô, a gente vê de tudo mesmo. Esse é gostoso também. Custo de transporte a que se refere o inciso 1 do artigo 77 e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura. Já dá uma canseira só de lembrar tudo que dá de problema isso, né? E o frete. Quando vem aquela importação prepaid gostosa, né, cara? Seguro. Né, que aí o frete tá diferente da fatura no conhecimento de embarque. Cara, nessas horas eu fico triste que podcast não tem imagem, porque assim, a tristeza que deu em todo mundo agora aqui, só de falar desse aqui. Cara, importação prepaid já dá ódio aqui, né? Já começa o ódio aí. Dá vontade de falar assim, não tem como a gente reverter. Então, tem hora que você olha e fala, dá vontade de mandar de volta e falar, não, deixa que eu cuido, que eu pago. A gente muda em quanto tempo, porque, meu Deus.
Talvez seja um dos maiores terrores, né, de quem trabalha com o Comex aí. Sim. Podia ser um dos mandamentos, né? Não aceitarás prepaid. Eu tenho uma vantagem nesse aspecto, que é como a gente cuida do processo DOT, o DO, então eu tenho esse poder de influenciar, né? De conduzir como é que a operação vai acontecer. O bom é que assim tu tem mais chance de se incomodar, né? De ponta a ponta, assim que é bom. Passa a raiva do começo ao fim. Se incomoda de porta a porta. Ai, foi ótimo. Um slogan, esse é um slogan perfeito. Eu gosto da gestão, né? Um pouco, não sei, Juliana, mas eu sou do tipo mais controladora. Então, se eu puder tomar as decisões, eu vou tomar as melhores decisões baseadas em mim mesmo. Isso. É melhor se você tem controle, né? Quando você, especialmente se for uma carga urgente, você tem a liberdade de cotar com a gente, você cota com 2, 3, sei lá, você grita pro mundo, me ajuda, né? E quando é prepaid, não, o cara tá lá, é aquele lá. E às vezes o que ele tá usando lá é o cara que você não gosta muito aqui, porque você sabe que o cara é difícil, mas lá pro cara é bom. Aquela coçada na cabeça e fala assim, é com fulano de tal ainda? Não bastava ser prepaid, né? Tem que ser com fulano. E tem aquele departamento especialista em prepaid chamado departamento foda-se, né? Porque trata assim, Exatamente. Vai direto pro spam o e-mail, né? Vai pro spam. Só entra na caixa de entrada na hora de cobrar, né? Na hora que chegou a carga. Né? Um beijo pros agentes de carga que nos ouvem. A gente ama vocês. Alguns menos. Ai, gente, eu já reclamei, já. Foi engraçado, né? Que o pessoal de atendimento ao cliente mas o time de cobrança é maravilhoso. Parabéns. Esse funciona, né? Eu gostei de uma coisa que o Jackson Campos falou. Na Intermodal é todo mundo amigo, vou responder teu e-mail, tá tudo certo. Quando volta pro escritório, vai direto pro spam o e-mail. Te bloqueia, só vai falar de novo na Intermodal de novo. Passa lá no escritório, tomar um café, né? Te servir um café sem açúcar. É o famoso dos carioca, vamos marcar, né? E nunca acontece, né? Continuando aqui, condições em moeda de pagamento. Isso aqui não costuma dar problema, né? Nunca tive. Não. O que dá problema é que às vezes a gente paga e não recebe os documentos, né? Mas assim, pra ajeitar na fatura, não. Tá atrelado ao recebimento dos valores, né? Acho que é o campo que eles vão menos errar. Eles querem receber, né? A gente diz que o banco não tá aceitando, é só voltar a falar que o banco não aceita, que, meu Deus. Mas o que eu já vi dar problema é que às vezes tá muito simples a explicação, que às vezes tá tipo assim, against documents. E aí os caras, tipo assim, aí você, importador malandro, fala assim, beleza, é BL emitido, então pode mandar os documentos. Ele, não, contra o pagamento, aí eu vou ter que mandar os documentos. Aí fica, tipo, se ficar mal explicado os fatos geradores dos pagamentos, aí realmente dá problema, né? Não, mas o que eu já tive problema não era nem relacionado à condição e moeda, mas os dados bancários mesmo, né? Verdade. De tipo assim, o fornecedor, o exportador, ele utilizar... Porque a maioria, né, utiliza uma planilhona lá no Excel, Word da vida. Então, eles reaproveitam os documentos. Pega um processo em cima do outro, vai lá e dá um alterar nos campos e aí emite a fatura. Então, já aconteceu dos dados do beneficiário sair errado e aí o dinheiro ficar meio perdido aí internacionalmente. Fica aquele vai e volta da grana, né? E aí perde um tempo precioso. Verdade. E custa, alguém paga essa conta aí também. O banco não vai assumir essa bronca. Exato, do cara colocar um banco que já foi fechado. Já aconteceu comigo, do cara deixar lá e falar, putz, eu não vi que era essa conta. E você fala, bom, não é minha obrigação como importador conferir qual é o banco que você vai receber. Mas já tomei bronca por causa disso do fornecedor. Não, e já tive que acionar a instituição financeira para poder ajudar a resolver, porque eles não conseguiam se entender. Seria muito bom só falar com o banco se a gente pudesse só dizer assim, aceita as Pix? Fica uma ideia. Fica aí a dica, tendência aí pra... Quando é fácil demais, é perigoso também, né? Mas aí nem o agente de carga hoje, pelo menos, né, a maioria que eu tô trabalhando não quer receber Pix mais, né? Por causa dessa bagunça aí de receber dinheiro errado, dinheiro maior, depois ter que devolver. Tem alguns agentes de carga que acima de 100 mil não recebem Pix. Né? Tem que ser TED, dólar. Mas tem que ter coragem, né? Mandar 100 milzão no Pix porra. Eu recebo, tá? Acima de 100 mil, tô recebendo. Não, eu aceito receber também. Agora, pagar... Não trabalho com limites. E por último aqui, dentro do artigo 557, temos o termo de condição de venda, né? Os Incoterms.
Acho que nunca cheguei ao ponto de ter problema. O máximo que eu tive de problema é quando vira a década, né? Ah, é. O 2010, 2020. Aí agora eu me senti velho até falando isso. Já passei por 2 viradas já. Quando vira a década, quantas vezes, né? Tu pensou isso já? De 2000 pra 2010, né? E 2010 pra 2020. Não sei do que vocês estão falando. Também não. A Roberta adora falar isso também. Explicaram, né? Eu já tive problema com o Incoterm quando erro o Incoterm. Mas a falta do Incoterm nunca tive problema, né? Já tive, assim, de não fazer essa correspondência do que de fato foi negociado para o termo que tem que ser inserido no documento. Isso eu já tive alguns trabalhinhos, mas nada que ele não resolvesse, né? Que ele não alterasse. Então, no meu caso, era falta de conhecimento mesmo, de vir na invoice, tá lá como um CPT, aí você vai conversar com o cara, você fala, putz, você vai entregar a mercadoria aqui, que aeroporto que você tá vindo? Ele, não, você tem que vir retirar aqui. Eu falei, mas no documento tá CPT, amigo. Aí você tem que ir, traduzir, explicar, mandar desenho. Já fiz vários desenhos de Incoterm, gente. Aí ele fala, muda o Incoterm, então. Eu não quero. Não é CPT, né? Aí ele vai lá e arruma. Mas os erros que eu tive foi mais por falta de conhecimento mesmo. Eu tive um exportador que mais de uma vez, assim, ele colocava assim, Xworks, e aí tinha lá embaixo o valor do frete. Amigo, o que esse frete tá fazendo aqui? Ai, desculpa, foi sem querer. Aí mais de uma vez aconteceu, né? Que coisa. Sem querer. Querendo. Sem querer. Uma vez até posso acreditar, mas não. Não, agora o que a gente tem é o FOB aéreo, né? Aí acontece. FOB aéreo é um clássico. É um clássico. Achei que já ia entrar na revisão de 2020. Eu não sei por que já não aderiram, né? Tipo... Eu também pensei isso, cara, tá na hora de ter o FOB aéreo, velho. Oficialmente, cara, a China tá pressionando pra isso. Cara, assim, na prática a FOB aéreo existe. Tem, e tem muitos chineses que não. Cara, não, é FOB aqui e pau no brioco da ICC. Aqui tem FOB aéreo. Um abraço aí pra ICC que tá nos ouvindo. Né? A gente tenta fazer a coisa certa, tá, ICC? Mas os chineses não estão ajudando, não. Sério, eu tive só com a China esse tipo de problema de FOB aéreo. Não sei se outros países também. Eu já tive com os Estados Unidos. Já tive com os Estados Unidos, imagina, né? Tipo, se vocês não sabem. Pô, tem ali a questão do 562, né? Agora tá incluindo blockchain como possibilidade aí. Isso é uma coisa que vem pro futuro, né? Não, eles jogaram essa treta, né? E falaram assim, agora a gente aceita, tá? E jogaram essa treta e vocês que se resolvam, né? Porque na época, de modo geral, foi isso, né? Tá previsto. A gente aceita, agora... tá? Pode mandar só o PDFzão aí, os terminais alfandegários que se virem liberando a carga. Assim, tem uma legislação extremamente subjetiva. Não tem uma coisa mas tem um trecho lá que já menciona isso, né? Conforme resolução a ser divulgada posteriormente. Não lembro exatamente como é que é o termo que tá lá, mas é algo nesse sentido, né? Tipo, mediante instrução normativa posterior. A gente solta a bomba e depois diz como é que vocês desarmam essa bomba, né? Manipulam essa bomba. Mas assim, eu achei legal, achei interessante esse novo texto, porque já traz um olhar, né, um cuidado com as novas tecnologias, com os novos formatos, com a inovação dentro do comércio exterior, né? Assinatura mecânica ou eletrônica, digitalizado. Então, a gente já está realmente vendo a Receita Federal preocupada em estar atualizada, né, em estar de acordo com o movimento do comércio exterior, né? De certa forma, assim, dando um canal diferente de verde, os documentos começam tudo via CAC, né? Tudo digital. Não tem nem blockchain aí nessa história ainda. Então, que já é uma baita evolução, né, cara? Aquele envelopinho pardo, pelo amor de Deus. É uma coisa que a gente tem visto com os armadores, né? A Maersk, eu sei que já estava trabalhando com liberação de BL, blockchain, então sem emissão física. É uma tendência aí dos próximos anos as empresas investirem nisso, né? Então, legal que a Receita já se posicionou e já autorizou isso. Talvez demore um pouco para chegar aqui na ponta da gente que tá falando, sim, mas pelo menos já tem um futuro, né? A gente já mencionou alguma coisa. Por exemplo, a gente tava falando do carimbo, né? Porque às vezes a gente fala assinado e a gente recebe a fatura só com carimbo e não tem nenhuma assinatura caneta, né? Que outra surpresa às vezes acontece na hora que a gente recebe o documento em papel. Gente, eu já recebi cartinha em chinês, eu não sei. Mas tá escrito o quê? Não faço a menor ideia. A fatura e uma folha na frente colada, assim, com um textão gigantesco, parecia muito carta.
em chinês, lógico, eu não entendi nada. E aí perguntei pro exportador, olha, você mandou um papel no meio, tem alguma instrução, aconteceu alguma coisa? Ele, desculpa, foi engano. Eu queria muito conseguir entender. Você não tem esse papel ainda? Não. Não sei qual. Vai saber que diacho era aquilo? Não, na época não tinha o Google Lens pra traduzir pra mim. Eu fiquei curioso agora. Pois e agora? Era uma folhona, assim, colada na invoice. Você não guardou, Juliana? Acho que eu teria isso até hoje. Era escrito, o cara escreveu, tipo, parecia realmente uma cartinha. Mas voltando ao assunto, o que eu mais recebia de chinês era folha em branco assinada. Isso eu recebo. Cara, isso é muito normal. É verdade. Já te salvou? Já me salvou, vai. Não, já salvou. Recebe aquele courier que descaracteriza e tu não tem a fatura comercial. Receita Federal, eu não tenho nenhum importador nesse momento, nem adianta procurar meu radar, tá? Não era minha. Não, já caducou tudo isso aí, já mais de 5 anos. Eu já recebi invoice com mais de um valor de peso, falando, né, do peso líquido errado. Eu já recebi, tava sem invoice 1. Aí tava lá, peso líquido 5 quilos, invoice 2, peso líquido 6, invoice 3, peso líquido 7. Decide aí, né? A hora que pesar, tu vê qual que é a invoice certa. Isso, a hora que chegar aí você vê qual que é e você considera. Juro pra vocês. Não tem divergência de peso, né? Não, e vinha o set completo, né? Então, a invoice e o packing list com esses três versões. O joguinho certinho. Saiu a presença de carga, tranquilo. Você escolhe ali. Vê aí, você escolhe. Teve uma vez da questão do peso, que teve um fornecedor que ele tava numa balança daquelas industriais e ele subiu com a caixa pra dizer qual que era o peso, porque só a caixa não pegava na balança. Meu Deus. Então ele subiu na caixa, deu tipo 70 e poucos quilos. Ele falou, eu tenho desconta. 60 e poucos, então deu 10. Assim que eu peso meu cachorro. Eu tenho uma balança em casa e aí eu peso com ele no colo. É uma pessoa lógica, então a gente não pode... Perfeito, não dá pra... isso pelo menos mandou o peso ali, né? Exato, não é o tipo de coisa que você aprende na escola, não, você tem que usar a cabeça pra chegar no raciocínio desse. Não que fosse problema, mas uma coisa esquisita que eu tive, que eu lembro que tava uma importação de algum país na Europa, né? Aí tu já tem aquela cabeça até, né, moderno, né, pra frente e pra caramba. Aí veio a fatura comercial em 5 vias impressas numa impressora matricial, sabe? Aí tu tem que destacar do ladinho, assim, sabe? Tipo, meu Deus... Ainda? Telecena, né? Nossa, a telecena tu foi longe, hein? Caraca, essa... Tu tá muito com o Silvio Santos hoje, né, cara? Não, que aí, tipo, cada folha era de uma cor, sabe? E o incrível é que todos estavam assinados, mas, tipo, era impressora matricial, cara. Tipo, meu Deus, né? Impressora matricial. Tipo, não tem como isso aqui ser falso, né? Ninguém mais usa isso, né? O melhor é quando tu recebe, não sei se vocês já receberam, mas impresso, quando a pessoa imprime o Excel e ela não deixa certo na página, então fica metade numa página, metade na outra. E o principal é com as células, assim, com destacadas, assim, os quadradinhos aparecendo. Saindo, né, os quadradinhos. É horrível. Né? E no meu caso, o cara imprimia colorido pra falar, ó, é original, tá? Ele assinava, nossa, doía muito. Ou só a coluna do valor ficava na segunda página. E o cara assinava e carimbava as duas. É incrível. Isso. Já Porque recebi. tu pediu pra aumentar a descrição da mercadoria. Isso. O cara largou e ficou um pedaço pra fora. Exatamente, a descrição cara. completa? Toma. É, a descrição completa. Eu disse que não ia caber, né? Eu disse. Dá muita vontade de ir lá arrumar pro cara. Falar, putz, me manda esse arquivo pra eu arrumar pra você o layout de impressão. O pessoal não sabe mexer em Excel, né? É incrível. Nem fórmula do soma dos números eles fazem direito. Não sei se já perceberam. Eles somam na mão e colocam o valor final. Nossa, eu já tive problema com isso, com fatura assim de mais de 150 itens, e aí você tem que somar depois um a um ali de novo pra ver onde é que ele errou. Qual linha ele esqueceu de somar a hora que ele arrastou a fórmula do soma pra poder fazer bater. Porque ao invés de ele usar a vírgula, ele usou ponto ou vice-versa, aí na hora de selecionar tudo não soma. Ou tem casa oculta, sabe? Que daí algumas casas após a vírgula estão ocultas. Ferrou toda a soma. Você manda pro cara, ó, tá errada a sua conta. Ele fala, não tá. Aí você vai lá, soma linha por linha na mão e fala, ó, tá errado aqui. Tá, desculpa. Segue revisar. Desculpa o caramba. Gentileza anotar fatura revisada. Não pede nem desculpa. New invoice em attach.
Não tem nenhum regards. Nem tem assinatura. Não merece. Os caras têm vaidade de admitir o erro em outro continente com uma pessoa que nunca viu na vida, velho. É foda. Não, e o que eu tenho observado é que ultimamente tem alguns fornecedores que eles são assim bem... Eles gostam de economizar, né? Então eu tô recebendo fatura / packing list, né? Tipo assim, ó, isso aqui é um documento só, estão todas as informações aí que você precisa. Commercial list. Aí reclamei e tal, não sei o que. Aí o que ele fez? Ele duplicou o documento e ele falou, pronto, tá aqui. Meu Deus. Agora você tem a Commercial Invoice / packing list e a Commercial Invoice / packing list. É o packing list comercial, né? Que aí tem todos os dados comerciais ali da mercadoria. Gente, fala aí, você fala baixo, porque se o resto ouve, meu Deus, vira tendência. Vocês já receberam também, né? Eu acho que essa é clássico. A gente já falou no começo, a fatura pro forma, ao invés de invoice, recebe a pro forma assinada. Aham. Já! Sim, verdade. Nossa! E aí você pede pra transformar em commercial e aí volta de novo a pro forma e tipo, ele fala, mas é a mesma coisa, você vai me pagar igual. Qual é a diferença? Uhum. Teve uma vez que eu recebi uma Proforma Invoice, só que tava escrito assim, Proforma em cima, Invoice embaixo. E aí, como já estava modernizado, né, tudo via PDF para enviar os documentos, não tinha dado canal amarelo, se não me engano. Aí eu fui lá, editei, só apaguei o Proforma, deixei só Invoice. Segue a vida, pronto, tá resolvido. Tá assinado, tá tudo. Já tava assinado, tudo certo. Não sei se vocês também já receberam a questão da NCM e do HS Code. Às vezes você fala pro cara, coloca essa NCM pra mim. Aí ele vai lá e coloca só os 4 e um monte de 0, ou do jeito dele lá da União Europeia. Aí ele põe e você fala, não, eu preciso desse. Ele fala, não, é esse. Aí você começa, cara, mas pra mim... Esse NCM não existe. Ele fala, não tem isso aqui. Aí você fala, não, mas tem que ser assim. É ruim, mas tipo, isso não é uma exigência do regulamento aduaneiro, né? Eu ensino isso em sala de aula, né? A gente treina os colaboradores também para isso, e é uma das exigências que eu não faço, porque a gente não pode pedir. A gente pede porque vai facilitar a nossa vida. Mas se o cara colocar NCM errado e induzir o despachante ou o analista lá ao erro depois, então é preferível que nem coloque mesmo, porque os últimos dígitos, o item subitem não vai bater, nunca bate. E como o Jonas falou, não é uma exigência do regulamento aduaneiro. Então a legislação ela não prevê que a NCM ou o HS Code seja incluído na fatura comercial. Já tem tanta coisa pra gente se preocupar, não vou exigir. Até tem alguns países que tem que deve ser obrigatório informar e informam, né? Mas informa só os 4 primeiros números, só a posição e bola pra frente, né? E tem uns documentos em que tu sofre tanto pra tu ajeitar que começa a bater aquela tentação do demônio e tu fala assim, tu quer falar assim, vai desse jeito, mas tá errado. Mas tu não pode fazer. Mas dá vontade de dizer, vai desse jeito que eu não aguento mais. Vocês nunca submeteram documento errado? Já, claro. Porra. Eu ia falar, não, peraí. Claro, eu sou ser humano. O auge, assim. É que chega uma hora que entra no gerenciamento de risco, né? Exatamente. É aquela coisa assim, já formalizei o pedido, já documentei, já reclamei, já foi um vai e volta, já tá justificado aqui que o meu trabalho eu já fiz. Ai, gente, eu tenho muito medo, porque assim, eu sei que o dia que eu autorizar, vai ser o que vão pegar pra canal, sabe? É sempre assim, bem de mancho. Eu tenho muito medo de... Não. Ainda mais lidando com medicamento. Então o buraco é brabo. Nossa, eu ia falar uma frase horrível agora. É muito bom, porque eu falo assim, não, gente, não, mas é que eu faço medicamento. Não, medicamento não pode, não, realmente. Não, eu sei que é brabo e tem muita gente envolvida, né? Mas eu tenho algumas operações com mapa, eu já sei que é muito difícil, quando é mapa animal, alguma coisa assim, eles são bem críticos. Mas eu ia falar que assim, a gente às vezes cede a tentação de vai desse jeito. Que eu tive um caso que eu falei assim, a gente nunca mais vai comprar desse louco. Cara, virou fornecedor recorrente, cara. E aí aquilo que eu falei, deixa assim e pra mudar depois. Por que você aceitou daquela vez e agora não aceita mais? O cara, ele até manda o print, né? Não, joga print na cara. De acordo com o e-mail e anexo, vai ser desse jeito sim, porque tu disse que pode. Meu Deus. Ai, gente, mas quando é com a gente, mandar o print, nossa, segue print é tão gostoso. Conforme e-mail anexo, então, nossa. Quando é pra gente, é gostoso. Paz do meu lado, não, negócio, uma paz na alma. Eu falei pro meu superior, liga pra esse cara, fala que eu tava errado e pra ele mudar. Porque assim, eu falando não adiantava. Tipo, tinha que ser, sabe? Porque o cara ele tava se deliciando em dizer que eu estava errado, entendeu? Não, porque é uma relação de compra, cara. O cara é seu fornecedor e ele não faz a menor questão de atender o que você tá pedindo como cliente.
É, cara. Mas também vocês percebem que às vezes tem o ego, né? Envolve. Quando começa a misturar o ego, assim, isso começa a complicar. E aí, como o Jonas falou, só colocando uma terceira pessoa pra tentar resolver, porque senão nenhum dos dois baixa a guarda, né? Nessas horas o telefone ajuda muito, né? Você tirar esse relacionamento só em texto e tu fazer uma ligação ajuda, né, cara? Tirar o ranço do texto. Tem que tirar o ranço, né? Que cada um lê do jeito que quer, né? Isso. Não, cada um lê do jeito mais ofensivo. Esse é o jeito que a gente lê texto. A gente sempre lê da forma mais ofensiva. Tudo em caps lock. Eu vi que existem as figurinhas hoje pra gente dar uma acalmada no... Pra deixar fofo, né? No tom, né? Pra deixar, assim, um humor ácido fofo. É porque vocês não recebem figurinha do Jonas. Porra, eu sou bem querido. Eita. É, só pra botar uma polêmica aí. Só pra botar uma polêmica. Fazendo trabalho da Sari, né? De me zoar, né? Abraço, Sari. Mas uma coisa que eu ia falar é essa questão também do cara não querer mudar. Eu já senti isso já. Às vezes o cara pensa, Brasil, tô mandando pra ele, o volume que ele tá importando é isso, comparado com os outros clientes e tal, né? E aí é o menor, tá me remetendo um pouco de dinheiro aqui e tá pedindo muito. Então, e é o que tá mais exigindo, né? É a fila do pão aí que a gente fala, né? Quem é o brasileiro na fila do pão aí? E aí, curtiu o episódio? Chegou até aqui? Lembra de nos ajudar compartilhando, curtindo e comentando nas nossas redes sociais. Lembra que no Spotify e em outros agregadores de podcast também dá pra nos avaliar. Vai lá, nos dá 5 estrelas. Se você tá curtindo, dá essa força pra nós. Se você quer dar menos estrelas, não, nem se deu trabalho. Eu quero ou 5, eu não quero nada, tá? Então, ajuda, por favor, ajuda. Se sua empresa quer fazer parte desse projeto, nós temos espaço para ser apoiador ou para gravar conteúdos conosco. Vem trocar uma ideia com a gente, nos procura através do site. Se a empresa não vier agora, ela vai se arrepender, porque no futuro tem projetos muito legais aí pro podcast, né? É verdade. Fica a dica. E se ficar pra depois, eu sou rancoroso, eu não esqueço. Eu sou bem desse tipinho, sabe? Sabe importador que foi maltratado por armador? Eu não esqueço, cara. Agente de carga, eu não esqueço. Sou bem desses. Sacanagem. Enfim, continuando. O grupo do Telegram, né? Acharam que o Telegram ia ser desativado no Brasil? Não, não foi. O Telegram é do mal? Não, não é, gente. É só mais uma ferramenta. Nós temos o grupo do Telegram do podcast pra conversar com outros ouvintes e outros participantes também do podcast. O Paulo tá lá, o Rafael também tá por lá. O Rafael devia estar mais presente por lá, na minha opinião, também. O Jackson tá por lá também. A Fabiola vai entrar depois. Já manda essa indireta aqui. Juliana também. O Jackson tá lá conversando. É bom ficar de olho, tá, Juliana? Ah, é? Sacanagem. Meu Deus do céu, que encerramento novo. Só um minutinho que eu vou chamar. Enfim. Jonas, eu caso em julho. Sacanagem. Enfim, ele é liberado pra acessar, pra se apresentar e fazer networking, rola vagas de emprego por lá e tirar dúvidas sobre a nossa área. Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal! Ei, olha só que natural, adorei.